Imagina o seguinte: Lucille, um antigo executivo transformado em jovem curandeiro de 15 anos num mundo totalmente desconhecido, onde curandeiros são odiados. A vida lhe deu uma segunda chance, mas não é uma jornada fácil. Para garantir sua sobrevivência, ele busca proteção na guilda de aventureiros, mas se vê em treinamentos intensos. O anime de que estamos falando é Seija Musou. E galera, não esquece de comentar Seija Musou aí nos comentários. Selecionaremos algumas pessoas que comentaram nesse vídeo para agradecer na aba da comunidade. E fiquem com o vídeo, pessoal. A história começa quando vemos um assalariado indo ver um cliente. Não vai bem, mas ele pensa que não deve deixar isso abatê-lo, esperando fazer o melhor com o próximo. Apesar de ser rejeitado várias vezes, eventualmente consegue fechar um negócio. Então ele fica animado, pensando que atingiu sua cota e espera receber uma promoção. Enquanto isso, vemos o outro homem correndo para fora de um prédio com uma arma. Um policial ferido vai atrás dele, derrubando o homem, causando uma luta que leva a arma a disparar. Nosso herói é subitamente baleado. Ele cai no chão, se perguntando o que aconteceu, pensando que ele estava prestes a comemorar sua promoção, mas acaba morrendo, pensando que a vida é muito injusta. No entanto, Deus tem pena dele e decide dar-lhe uma segunda chance, reencarnando em um novo mundo. Ele é informado de que o novo mundo será um reino de magia e monstros, e antes que perceba, ele é enviado para seu novo mundo. Ele cai de surpresa quando um enorme dragão voa sobre ele, e ele percebe que realmente foi enviado para outro mundo. Ele vê que sua aparência mudou, e que Deus lhe concede conhecimento geral do mundo. Ele diz para tentar abrir sua janela de status. Ele tenta abrir e fica surpreso ao ver que é como um videogame. Seu novo corpo tem 15 anos e Deus lhe diz que ele é livre para escolher o que quer fazer, esperando que ele tenha uma vida melhor. Ele acaba se chamando Lucille e adquire várias habilidades diferentes, como artes marciais, controle mágico e sorte de monstro. Ele escolhe ser curandeiro como sua profissão, pensando que será um trabalho estável, porque também tem muito medo de lutar contra monstros sozinho. Ele começa com apenas 3 moedas de prata, mas acha que deve conseguir um emprego, pois as pessoas deste mundo são consideradas adultas aos 15 anos. Ele chega à cidade e, ao se aproximar da entrada, percebe que as outras pessoas têm cartões de identificação e até tem que pagar um pedágio. Lucille é chamado e o guarda pede seu cartão de identificação. Ele diz que não tem identificação, surpreendendo o guarda, mas ele liga seu modo de negócios enquanto explica que é porque ele foi criado em uma pequena aldeia. Ele afirma que se tornou um curandeiro quando chegou à maioridade, mas foi expulso porque a aldeia não precisava dele, então ele está procurando treinar em uma clínica. O guarda pede para ele esperar e Lucille se pergunta se ele comprou sua história. O guarda volta com uma mulher chamada Lumina. Lucille explica sua história novamente e a mulher decide levá-lo à guilda dos curandeiros. Ele se pergunta sobre o pedágio, mas o guarda diz para ele não se preocupar, dizendo que os curandeiros têm passe livre. Lucille percebe Lumina se afastando, então ele corre atrás dela para alcançá-la, mas acaba esbarrando em alguns aventureiros. Ele se pergunta para onde ele está indo com tanta pressa, e Lucille menciona que está indo para a guilda dos curandeiros. O homem não se impressiona ao ouvir que ele é um curandeiro, e Lucille explica que ainda é um novato. O homem o adverte para não se tornar um curandeiro corrupto, e Lucille coloca seu sorriso de negócio, dizendo que se certificará de ser um curandeiro ético em que as pessoas podem confiar. Os aventureiros partem e Lucille fica aliviado por ter sobrevivido. Luna diz para ele relaxar, dizendo que teria intervido se as coisas tivessem saído do controle, fazendo Lucille pensar que ela deve ser super forte. Enquanto caminham pela cidade, Lucille pergunta por que não foi cobrado nada. Lumina explica que, como os curandeiros lidam com vida e morte, eles recebem tratamento preferencial, e apenas o Império pode taxá-lo. Eles chegam à guilda dos curandeiros e Lucille agradece a Lumina por toda a ajuda. Ele conhece a funcionária Kururu, que lhe dá um formulário de inscrição para preencher. Ele não consegue lê-lo de primeira, mas graças à sua habilidade linguística, ele consegue entendê-lo. Kururu presta seus respeitos a Lumina e Lucille, e percebe que ela parece ser importante. Quando ele vai preencher sua cidade natal, ele entra em pânico, percebendo que não pode responder. Ele decide fingir ignorância, dizendo que sempre chamou sua casa de aldeia, então ele não sabe como se chama. Kururu não consegue acreditar nele, mas ela diz que ele pode simplesmente colocar aldeia. Ele termina a inscrição e Kururu leva para o fundo. Lucille aproveita a chance e pergunta sobre o nome da cidade. Luna não consegue acreditar em quão ignorante ele é. Ela lhe diz que é a cidade de Maritani, que faz parte da República de Charu. Kururu retorna com seu cartão da guilda, dizendo para ele colocar sua magia nele. Lucille se concentra nele e consegue se registrar como um curandeiro de classificação C. Kururu pega o cartão de volta e vai para o fundo, e Luna explica que ela está registrando seu cartão na rede da guilda dos curandeiros, para que ele possa usá-lo em qualquer guilda dos curandeiros do mundo. Kururu lhe devolve o cartão, confirmando sua identidade como curandeiro, e Lumina acha que seu trabalho está feito. No entanto, Lucille entra em pânico ao explicar que ainda não sabe como usar nenhuma magia. Ele diz que não havia livro de feitiços em sua aldeia
e como ele era o primeiro curandeiro lá, nunca aprendeu a usar a sua magia. Luna não consegue acreditar nele, mas ela explica que existem 3 opções para ele aprender magia. O primeiro método é o treinamento espartano, onde ele estudará a magia a partir de um livro e depois a praticará até ficar sem magia. A próxima opção é ir para a escola por 3 anos para aprender sobre magia, mas ele precisará pagar a guilda de volta por lhe dar um empréstimo. E a terceira opção é se tornar um aprendiz da guilda, fazendo várias tarefas e estudando magia em seu tempo livre. Lucio pensa sobre as opções, acreditando que o aprendizado parece o mais razoável, mas ele não tem certeza de quanto tempo livre terá. Ele pensa sobre a opção de empréstimo, mas se lembra de como os empréstimos estudantis eram brutais em sua vida passada. Então ele pensa sobre o treinamento espartano, pensando que embora possa ser difícil, desde que ele possa ver o progresso como uma cota em sua vida anterior, ele deveria ser capaz de superar, e graças a ter adquirido a habilidade de domínio avaliado, ele é capaz de ver o progresso de suas habilidades. Ele acaba decidindo pela opção de treinamento espartano, o que é um choque para Lumina, e Kururu não consegue acreditar que alguém escolheria voluntariamente essa opção, pensando que ele deve ser realmente burro. Lucio agradece a Lumina por toda a ajuda, prometendo retribuir um dia, e Lumina lhe deseja sorte. Lucio é levado ao seu quarto, onde encontra um livro de feitiços, esperando por ele. Ele começa a ler o livro e aprende que sua magia será drenada toda vez que ele recitar o feitiço, e toda vez que ele tiver sucesso, sua habilidade aumentará. Lucio decide tentar imaginando uma ferida sendo revertida. Enquanto ele entoa o feitiço, tentando lançar a cura, nada parece acontecer, e Lucio pensa que talvez não esteja destinado a ser um curandeiro, mas ele percebe que fez algum progresso em direção à sua afinidade com a magia sagrada. Ele percebe que seu poder mágico permite que ele lance mais 9 vezes, então ele continua praticando, mas acaba se esgotando e isso faz sentir como se estivesse de ressaca. Sua magia eventualmente se recupera, mas ele acha que deve melhorar seu controle mágico primeiro, para a quantidade de magia que ele usa por feitiço possa diminuir. No dia seguinte, Lucio acorda pensando que está atrasado, mas logo se lembra de que agora tem uma vida diferente. Ele decide parar de pensar em seu passado e se concentrar em melhorar neste novo mundo. Então ele continua seu treinamento de feitiços, parando apenas antes de ficar sem magia e praticando seu controle enquanto espera que sua magia se recupere. Ele continua a repetir esses 3 passos e começa a se sentir que está pegando o jeito. Ele pode ver que está fazendo progresso, então consegue manter sua atitude positiva. Uma garota vem trazer comida para ele e se apresenta como Mônica. No terceiro dia de treinamento, Lucio finalmente consegue lançar seu feitiço de cura. Ele se pergunta o que deve fazer a seguir. Ele considera pedir orientação a Lumina. Mônica revela que Lumina organizou para que ele pudesse ficar na guilda por 10 dias. Lucio pede para saber mais sobre ela e Mônica revela que Lumina é a capitã da divisão de paladinas femininas da igreja. Lucio acha que teve sorte de poder conhecê-la, mas se pergunta o que deve fazer depois de 10 dias. Ele sai para se promover como curandeiro e vemos que Mônica lhe disse que ele pode ganhar dinheiro como seu novo feitiço de cura, dizendo que é um preço justo, seria uma moeda de prata. Lucio não consegue acreditar que o único feitiço valeria tanto, mas Mônica lhe diz que ele também precisa fazer oferendas à guilda de acordo com a sua classificação. Lucio pensa em usar suas habilidades de negócio para ajudá-la a conseguir o trabalho, mas de repente ele encontra os aventureiros no outro dia. Lucio fica assustado ao reconhecê-los, pedindo desculpas novamente, e o novo líder é revelado como Bazan. Lucio pensa que poderia aprender mais sobre aventureiros com eles, mas de repente aparece um grupo de aventureiros novatos feridos. Bazan repreende-os por aceitarem um pedido tão perigoso, e as coisas não estão bem para eles. Eles pensam que não podem contar com a clínica e Lucio lembra Mônica lhe dizendo que existem curandeiros corruptos que cobram preços absurdos. A guilda costumava enviar alguém para puni-los, mas seus esquemas se tornaram cada vez mais astutos e a lei não consegue acompanhar. Ouvindo isso, Lucio promete ser um dos bons curandeiros, então ele se aproxima do grupo, oferecendo para curá-los. Ele começa tentando curar a garota, mas acaba falhando porque ele estava muito nervoso. Ele tenta se concentrar tentando curar a garota novamente e desta vez ele consegue. Ele continua com os outros aventureiros e há mais um para curar, mas ele está ficando sem mana e acaba desmaiando. De volta à guilda dos curandeiros, vemos que Lithium está se sentindo mal pelo que aconteceu. Os aventureiros agradeceram por ele ter feito tudo o que pôde, mas Lucio acha que precisa melhorar. Ele decide adquirir experiência se tornando um aventureiro. Então ele vai para a guilda dos aventureiros no dia seguinte. Ele se surpreende ao ver a atendente como uma garota coelha, e ela lhe dá um formulário de inscrição. Depois de preenchê-lo, a garota lhe fala sobre como funcionam os contratos. Eles podem aceitar as missões para ganhar dinheiro, mas a guilda fica com 10% e também a penalidade se uma missão falhar. A garota lhe diz que ele começará como o de menor classificação, mas Lucio liga seu modo de negócios, revelando que ele é na verdade um curandeiro, então ele quer curar aventuras em troca de alguém para treiná-lo em combate. A garota não pode concordar com isso sozinha, então ela chama seu chefe,
Lucio se intimida com a aparência dele, mas pensa em seu chefe do passado, pensando que não deveria julgar pela aparência. O homem se pergunta por que o curandeiro gostaria de aprender a lutar, e Lucio explica que quer ser capaz de se defender. O homem decide aceitá-lo, se apresentando como Brody, o instrutor-chefe da guilda. A garota também se apresenta como Nanella, mas isso parece deixar os outros aventureiros com ciúmes. No entanto, Brody os encara fazendo-os recuar, e Lucio acha que ele deve ser forte. Lucio volta para a guilda dos curandeiros e acha que precisa melhorar sua recuperação de mana, para não repetir o que aconteceu no dia anterior. Mônica entra com a comida dele e Lucio diz a ela que ele descobriu o que vai fazer a seguir. Ele se pergunta a que nível deve levar sua afinidade com a magia sagrada, e Mônica lhe diz que se ele conseguir chegar ao nível 5 até os 20 anos, ele será considerado bastante talentoso. Lucio se pergunta se será capaz de fazer isso, e Mônica lhe diz para convidá-la para um encontro se ele conseguir. Lucio se anima para trabalhar duro ouvindo isso e continua treinando na semana seguinte. Depois de seus 10 dias na guilda, ele se despede de Kururu, agradecendo por toda a ajuda, e parte para o próximo capítulo. Quando ele chega à guilda dos aventureiros, todos parecem estar olhando para ele, e isso lembra de como as pessoas olhavam para ele quando seus números eram ruins em seu passado. Lucio explica que está lá para ver Brody, e a atendente o direciona para o salão de treinamento subterrâneo. Lucio se surpreende ao encontrar um espaço tão grande, e Brody o recebe enquanto exala sua aura. Lucio está aterrorizado com ele, mas eles começam a treinar e Brody o manda começar correndo. Brody lhe diz que parar significa morte como aventureiro, e Lucio acha que não vai conseguir. Ele acaba desmaiando e Brody não consegue acreditar que ele é tão fraco. Os aventureiros ficam preocupados ao ouvir um grito e vemos Brody sentado em Lucio, para ajudá-lo a se alongar. Brody lhe diz para tentar atacá-lo, mas Lucio é muito lento e acaba levando um tapa. Ele continua tentando, mas acaba sendo derrubado novamente, mas se recusa a desistir, jurando que vai acertar um dia. Ele acaba exausto e Brody fica impressionado com quanto tempo ele durou. Brody lhe diz que a parte mais importante de um arco é não morrer. Ele adverte Lucio para não lutar imediatamente, dizendo-lhe que precisa treinar até que se torne algo natural. Lucio pensa que, em como treinou quando estava começando em seu trabalho, eles finalmente encerram um dia depois de mais um treinamento, e Lucio nem consegue se mover. Ele pensa em sua magia para se curar, mas Brody lhe diz para se curar naturalmente para que possa desenvolver a habilidade de recuperação. Lucio se pergunta por que ele é a única pessoa lá, e Brody explica que os recém-chegados realmente não têm dinheiro sobrando para pagar o treinamento, então ele se concentra em combates reais. Naquele momento, alguns aventureiros feridos chegam para serem curados, mas eles acham que é bom demais para ser verdade. Lucio rapidamente corre até eles, vendo que a garota foi mordida por um lobo, e ele consegue curá-la instantaneamente. O grupo fica surpreso por não ser um golpe, e Lucio não consegue acreditar que os curandeiros têm uma reputação tão ruim. Depois de curar o resto do grupo, Lucio acha que seu treinamento está indo bem. Suas artes marciais parecem estar melhorando e ele pode aumentar sua afinidade com a magia sagrada curando as pessoas. Então ele acha que fez a escolha certa ao vir para cá. Brody começa a gostar dele, sugerindo que ele deveria morar na guilda, mas Lucio menciona que não tem dinheiro. Brody lhe diz que seria de graça, até mencionando que ele receberia 3 refeições por dia. E Lucio acha que parece bom demais para ser verdade, mas Brody diz que quer fazer o que puder para aumentar as taxas de sobrevivência dos novos aventureiros. Então ele quer manter Lucio por perto. Lucio sente o mesmo, querendo salvar todos que puder. Então ele aceita a oferta com alegria, e é aqui que o vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. E claro, não esquece de clicar no vídeo que tá aí na tela. Muito obrigado, galera, e até a próxima.